Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, aqui agora, eu vou compartilhar especificamente para você significados e conteúdos relacionados aos milagres do Messias, Cristo Jesus, registrado nos Evangelhos. E vou destacar o Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Você vai ouvir agora a quarta parte de 13, os milagres de Cristo Jesus, o Messias, o Evangelho do doutor e evangelista Lucas. Como é a sensação quando ouve essa verdade? Se sente pronto para o mergulho nas páginas das Sagradas Escrituras do Evangelho de Lucas? Abra sua Bíblia e mergulhe no conteúdo de Lucas 5, capítulo 17 a 26. Eu fico imaginando, ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder dunamis do Kyrios, do Senhor, estava com ele para curar. E a omai. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico para a lua, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé pistes, Jesus disse ao paralítico: Antropos, homem, estão perdoados os teus pecados, amar-te-á. E os escribas e fariseus arrazoavam, dialogizomai, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus, Theos? E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, dialogismos, disse-lhe: que arrazoais em vosso coração carde-a?
Qual é mais fácil dizer: estão perdoados, apneme, os teus pecados, amártia, ou egeiro, levanta-te, anda, peripapel? Mas, para que saibas que o Rios Antropos, o Filho do Homem, tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, para Luon, soi legon, eu te ordeno, egeiro, levanta-te, airo, toma o teu leito, sou quenidion, e vai, prorel nomai, para casa, oikos. Imediatamente se levantou Anisteme diante deles e tomando Airo, o leito em que permanecera deitado, cataqueimai, voltou a Pechomai para oikos, para casa, glorificando a Theos, a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Theos, a Deus, e possuídos de temor, diziam: Semeron, hoje vimos eido, paradoxos, prodígios. Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai ouvir agora. O sexto milagre de Cristo Jesus, o Evangelho de Lucas, um poderoso milagre. O paralítico em Cafarnaum, Lucas 5, 17 a 26. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como um imã irresistível. Você sabia? Onde ele, Cristo Jesus, o Messias, chega, a multidão logo procurava pelo deslumbramento causado por suas palavras e obras. Quero que se lembre disso. A casa oikos, onde estava, encheu-se de gente. Uns para ouvir os ensinos do Messias, Cristo Jesus, outros movidos por curiosidade, alguns ainda motivados pela inveja e certamente outros desejosos de serem por ele, Cristo Jesus, curados de suas dores e moléstias. Quero que se lembre disso aqui e agora. Primeiro, Cristo Jesus olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vê que esses homens têm iniciativa, união, perseverança e fé, pistes. Em segundo, Cristo Jesus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha para baixo e vê um homem doente do corpo e da alma, aleijado, desanimado e esmagado pela dor e pela culpa. Antes de curar seu corpo, o Messias, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pronuncia palavras de paz para a alma do homem paralítico. O perdão é o maior milagre de Cristo Jesus, porque atende à maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Quero que se lembre disso aqui e agora. Terceiro, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, olha ao redor e vê os críticos que tinham vindo para vigiá-lo e contradizê-lo. Quarto, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, olha para dentro e vê o coração dos críticos arrazoando pensamentos hostis a seu respeito, acusando-o de blasfêmia. Olha que ponto chegou o homem. Os líderes religiosos, fariseus e escribas. Eu continuo imaginando a cura do paralítico em Cafarnaum foi registrada pelos 3 evangelhos sinóticos. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já havia operado o milagre da pesca maravilhosa e purificado um homem coberto de lepra. Agora o Messias, Cristo Jesus, levanta ligeiro um paralítico. Tanto a lepra como a paralisia são um retrato horrendo do que representa o pecado, a mártia. A lepra cauteriza, deforma e contamina. A paralisia aprisiona e imobiliza. Assim é o pecado. Se a lepra ilustra a corrupção e contaminação do pecado, a paralisia é o retrato da estagnação produzida pelo pecado, a mártia. Agora, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, está dentro de uma casa, oikos, na cidade de Cafarnaum, conforme registro de Marcos 2:1. Rodeado por uma multidão que avidamente escuta seus ensinos e cercado por uma pleiade de autoridades religiosas, escribas e fariseus, que fiscalizavam seus passos e medem suas palavras. É neste contexto que uns homens trazem a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um paralítico para ser curado.
O evangelista e doutor Lucas diz que o poder do Kyrios, do Senhor, estava com Cristo Jesus para curar. Lucas 5,17. A Bíblia diz, eu acredito. A fé desses homens é honrada. Os críticos são confrontados e o paralítico é perdoado e curado por Cristo Jesus, o Messias. Analisando o texto em missiva, vou compartilhar 5 realidades. Se sente pronto para ouvir? Esse é um momento muito importante. Faça desse momento um marco histórico. Primeiro, prepara-se uma batalha. Lucas 5,17. Segundo, lança-se um desafio. Lucas 5,18-20. Terceiro, se faz um ataque. Lucas 5,21. Quarto, se ganha uma vitória. Lucas 5:22-25. Quinto, celebra-se o triunfo. Lucas 5:26. Fique de olho na Bíblia. Na análise do texto, vou compartilhar aqui e agora alguns detalhes. Primeiro, os que levam as pessoas a Cristo Jesus, o Messias. A Bíblia diz, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, pistes, Jesus disse ao paralítico, antropós, homem, estão perdoados, apneme os teus sus amartia, os teus pecados. Lucas 5:18-20. Fique de olho no Evangelho de Lucas e nos milagres de Cristo Jesus. A fama de Cristo Jesus, o Nazareno, já corria velozmente toda a Judéia, toda a Galileia. As multidões afluíam sedentas para ouvir sua voz e ver seus prodígios, seus milagres. Assim, alguns homens levaram um paralítico até Cristo Jesus. Eles sabiam que, se aquele paralítico fosse deixado aos pés do Messias, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria curado. Então, envidaram todos os esforços para isso. Eles tiveram visão, perseverança, criatividade e pistes fé. Aquele homem não poderia ir a Cristo Jesus, o Messias, a não ser que alguém o levasse. Era importante e ainda estava... Aquele homem era impotente, e ainda estava desanimado. Eu fico pensando,
Hoje precisamos levar as pessoas a Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elas não irão por si mesmas. Elas estão presas no império das trevas. Elas estão presas no pecado e acomodadas em sua letargia. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora. Os que impedem as pessoas de irem ao Messias, Cristo Jesus. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele que ensinando Didasco, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Quírios, do Senhor, estava com ele para curar. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode, Dona Mai, perdoar apneme pecados amátia, senão Theos, Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes, epignosco os pensamentos dialógimos, disse-lhe epo autos, que arrazoais dialoginomai em vosso cardia, coração. Qual é mais fácil dizer: apneme, estão perdoados teus pecados amátia, ou Egeiro, levanta-te e anda, peripatel? Mas, para que saibas que o Rios Antropos, o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade exousia para perdoar apteme pecados amátia, disse ao paralítico epo paraluo, soi lego. Eu te ordeno, Egeiro, levanta-te. Airo, toma o teu leito, sul clinisdion, e vai proreumai para ex-oikos, para casa. Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus. Há aqui dois grupos que se interpõem no caminho daqueles que são levados ao Messias, Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a multidão. A multidão fez um cordão de isolamento na porta da casa onde o Messias, Cristo Jesus, estava e não arredou o pé. Mesmo sabendo da urgência do paralítico, a multidão não se comoveu. A multidão não abriu portas, fechou-as para o paralítico e seus amigos. A multidão não facilitou o acesso dos amigos com o paralítico, dificultou
a multidão não ajudou os homens a introduzirem o paralítico à presença de Cristo Jesus, o Messias, mas lhes barrou o acesso. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, os críticos de plantão, fariseus e mestres da lei, brotaram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Esta é a primeira vez que os fariseus aparecem no registro do evangelista e doutor Lucas, e daqui para frente eles farão uma implacável oposição a Cristo Jesus, o Nazareno. Estavam assentados, ouvindo Cristo Jesus, e não para aprender com ele, mas para censurá-lo, os fariseus, mestres da lei e os escribas. Fariseus e mestres da lei vieram não com a mente aberta e nem com o coração sedento, mas com o intuito de assacar contra Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apesar da acusação de blasfêmia. Olha no que ponto chega os religiosos. Alguns aspectos merecem destaque nesse episódio. Quero ouvir uma teologia deficiente. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Theos, Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais, dialoginomai em vosso coração cárdia? Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus, o Messias. Eles, os escribas e os fariseus, estavam certos em afirmar que só Deus perdoa pecados, mas estavam errados em não reconhecer na presença deles o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, como Filho de Deus, como Deus. A cegueira deles impediu-os de ver Deus na face de Cristo Jesus. Em vez de se renderem aos pés do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, os fariseus e os escribas se deleitaram. Não se deleitaram, preferiram atacá-lo e acusá-lo de blasfêmia. Assim é o mundo, assim é a religião, uma teologia deficiente. Vou descrever agora a reação dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ficaram grandemente alvoroçados, cochichos, ameaçadores meneios de cabeça, olhares tenebrosos e piedosos gestos de alarme mostravam que todos estavam sentindo-se incomodados, pois ao declarar o paralítico perdoado,
Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, estava, para os escribas e fariseus, estava intrometendo-se nas prerrogativas exclusivas de Deus. Aquele que blasfemasse deveria ser condenado à morte por apedrejamento, seu corpo pendurado em uma árvore e depois queimado de forma vergonhosa. Quem pode perdoar pecados senão um só, ou seja, Deus? Uma lógica irresistível. Havia entre os rabinos uma crença de que um homem só poderia ser curado depois de ser perdoado, pois eles pensavam que toda doença fosse devida ao pecado. João 9:2. Primeiro vem o perdão, depois a cura. O perdão é subjetivo, mas a cura é objetiva. O perdão só é visto por Deus, mas é impossível que a cura não seja vista pelos homens. Cristo Jesus, então, curou o paralítico como demonstração de seu poder para perdoar pecados. E assim, seus críticos foram apanhados pelas cordas de sua própria crença. Quero que se lembre disso. Vou explicar essa situação. A opinião judaica a respeito do pecado e do sofrimento é esta: onde há sofrimento, o pecado é premissa, e onde ainda persiste o sofrimento, o perdão ainda não chegou plenamente. Se Cristo Jesus curou o homem da paralisia, logo o homem está perdoado, e se ele está perdoado, então Cristo Jesus acabou de exercer uma obra que é prerrogativa exclusiva de Deus. Cristo Jesus é 100% Deus e 100% homem. E Cristo Jesus curou o homem paralítico. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora, aqueles que vão a Cristo Jesus. O homem paralítico foi alvo do amor de seus amigos e da graça do Messias, Cristo Jesus. Os amigos o levaram e o deixaram aos pés da majestade do Nazareno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. E Cristo Jesus o perdoou de seus pecados, ainda mais o curou da paralisia. Eu fico pensando, o que os homens podem fazer é levar as pessoas e deixá-las aos pés de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Cristo Jesus faz, e só Ele pode fazer, é perdoar seus pecados e curá-los. Esse homem registrado em Lucas 5, 12 a 26, estava desanimado, depressivo, com as emoções bagunçadas. Ele não tinha saúde espiritual,
emocional, mental e física. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o chama de Riós, de filho, e ordena que ele tenha bom ânimo, conforme registro de Mateus capítulo 9, versículo 2. A Bíblia diz, eu acredito. Quero que se lembre disso. O milagre na vida daqueles que vão a Cristo Jesus. Mas, para que saibas que Riós Antropos, o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar a Marte e a pecados, disse ao paralítico, paraluon, soi legon egero aipolsou kinidion poreumai eis oikonos. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Consegue imaginar esse detalhe? Todos ficaram atônitos, davam glórias a Teós e, possuídos de temor, diziam: hoje, Cimeron, vimos prodígios, paradoxos. Fique de olho no Evangelho de Lucas e nos milagres de Cristo Jesus. O milagre operado por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi público, notório, irrefutável. O homem foi perdoado e curado. O homem atrofiado levantou-se, andou e voltou para casa dando glórias a Teós, a Deus. O homem teve cura emocional, mental, espiritual e física em Cristo Jesus. O homem teve cura em todos os sentidos. O homem teve restauração familiar em Cristo Jesus. O homem teve um testemunho retumbante em Cristo Jesus. O leito carregara o homem. Agora, o homem antropos é que estava carregando o leito. Tudo o que Cristo Jesus faz é esplendidamente bem. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ofereceu o único remédio eficaz para essa questão do pecado, a Marte. Seu perdão completo e restaurador. O perdão é a maior força curadora do mundo. Ele, o perdão, cura as feridas do corpo e lanceta os abscessos da alma. Enquanto o pecado, a Marte, adoece e a culpa esmaga,
O perdão de Cristo Jesus cura e restaura. Quero que se lembre disso. Só Cristo Jesus salva. Ele é a única esperança e tem poder, dunamis, para perdoar pecados. Só Cristo é a solução de sua alma. O perdão é algo que só Deus pode dar. Pense mentalmente. Houve grande admiração entre as pessoas. Lucas 5:26. O evangelista Marcos registra a admiração do povo. O evangelista Mateus diz que as multidões ficaram possuídas de temor. E o evangelista e doutor Lucas diz que todos ficaram atônitos e possuídos de temor. A multidão, na verdade, ficou atônita, assombrada, fora de si. Nunca viram um paralítico se levantar com a autoridade de Cristo Jesus. Você vai ouvir agora. A divindade de Cristo Jesus é provada por 4 evidências claras. Em primeiro lugar, ele, Cristo Jesus, demonstrou o poder de ler pensamentos. Em segundo lugar, ele, Cristo Jesus, demonstrou autoridade para perdoar pecados. Em terceiro lugar, ele, Cristo Jesus, demonstrou poder para curar. Em quarto lugar, ele, Cristo Jesus, se auto-intitulou o Filho do Homem, o Filho de Deus. Esse é um termo messiânico usado 14 vezes nos evangelhos de Marcos e 80 vezes nos evangelhos, corroborando com a verdade de que Cristo Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Pense comigo. Imagine o que vou falar agora em Cristo Jesus. Você sabia que Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou as maravilhas realizadas por Cristo Jesus? Ele, Cristo Jesus, pregou aos ouvidos e aos olhos. Eles ouviram e viram coisas gloriosas. Contudo, embora ficassem extasiados, não foram transformados. Os habitantes de Cafarnaum. Nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e não os colocar em prática. Eles, os habitantes de Cafarnaum, ouviram uma das mais pesadas sentenças do Messias, Cristo Jesus, mais tarde. A Bíblia diz: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu, descerás até ao inferno. Hades, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres dunamis que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Mateus 11:23. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia emerá do juízo Cristes para com a terra de Sodoma
do que para contigo. Mateus 11, 24. Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus. Aqueles que rejeitam a oferta da salvação buscam sempre motivos para se desculparem. Aqueles que voluntariamente se tomam impenitentes não escaparão das consequências de seus pecados. Cristo Jesus destaca aqui a responsabilidade humana. Essas cidades deveriam ter se arrependido, ou Cristo Jesus, o Filho de Deus, não as teria acusado. O arrependimento é um dever. Quanto mais os homens ouvem e veem a obra de Cristo Jesus, o Messias, maior é a sua obrigação de se arrependerem. A questão prática era a culpa daquelas cidades favorecidas na medida em que permaneciam insensíveis à visitação que teria convertido os sidônios pagãos, sim, e os faria se arrependerem rapidamente há muito, e isso de forma mais humilhante, com saco e com cinza. Pense nisso. É um fato triste que os nossos ouvintes impenitentes rejeitem a graça que traria canibais aos pés do Salvador. Cristo Jesus disse que haverá menos rigor para Tiro, Sidom e Gomorra no dia do juízo do que para as cidades que tinham visto seus milagres e ouvido sua pregação. As mais degradadas cidades do mundo estão em situação mais confortável no dia do juízo do que aqueles que se recusaram a se arrepender e crerem no Evangelho de Cristo Jesus, o Messias. Cuidado com a gravidade de rejeitar a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem ouviu a mensagem da redenção pelo sangue de Cristo Jesus derramado no Calvário e apesar disso continua seu próprio caminho em oposição a Deus, em oposição a Cristo e ao Espírito Santo, sobrecarrega-se com a culpa maior que a do pior criminoso. Preste atenção para entender bem o que Cristo Jesus quer dizer com essas palavras de Mateus 11, 23 e 24. Cristo Jesus está muito longe de condenar a capacidade intelectual. O que ele condena é o orgulho intelectual. O coração, e não a cabeça, é a morada do Evangelho. Não é a inteligência que fecha a porta da graça de Deus, da salvação de sua alma, mas o seu orgulho. Cristo Jesus não relaciona a ignorância com a fé, mas relaciona a modéstia com a fé. Um homem pode ser culto como Salomão, mas se não tiver humildade, fecha a porta da graça do Evangelho de Cristo com as próprias mãos. Cristo Jesus ainda continua enchendo de bens os famintos e despedindo vazios os ricos. Lucas 1,53. O orgulho fecha a porta da graça do Evangelho de Cristo. Aqueles que se julgam grandes por seus talentos, virtudes, riquezas, poder e merecimentos, rejeitam a salvação pela fé em Cristo e o Evangelho de Cristo, pois jamais sentirão necessidade de arrependimento
e jamais sentirão necessidade do Salvador Cristo Jesus, o Messias. Preste bastante atenção nas minhas próximas palavras e anote-as e cele-as em seu coração. Para você dar o primeiro passo no caminho do arrependimento, do céu, da pátria celeste, é preciso saber hoje, aqui e agora, nesse momento, que você está no caminho do inferno e que necessita do Evangelho de Cristo e do convencimento do Espírito Santo para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, para guiar você, ensinar você o caminho da salvação. Gostou do resultado? Consegue entender? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha velozmente para Cristo Jesus. Ele é a solução de sua alma, a esperança de sua alma. Coloque isso em sua mente. A solução é Jesus Cristo. A salvação de sua alma está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.